Vocês sabiam que no interior de Minas, numa cidade bem pequenininha, com menos de 100 mil habitantes, chamada Ubá, é uma cidade conhecida pela quantidade de cirurgias plásticas que são feitas nessa cidade? Inclusive, tem uma cirurgia chamada X-Tudo, onde você vai fazer cirurgia de absolutamente tudo no seu corpo, cirurgia plástica, por menos de 18 mil reais. Onde mulheres do Brasil e do mundo inteiro viajam para essa cidade para fazer essas cirurgias plásticas. Se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje, porque é disso que a gente vai falar. Vamos reagir a vários vídeos sobre esse tema. Eu quero explicar para vocês o que está por trás dessa cidade, conhecida como a cidade das cirurgias plásticas, onde toda a economia da cidade se baseia nisso. Qual é a problemática que tem por trás disso? Conhecida como X-Tudo, ou seja, levantamento das mamas, abdominoplastia e lipoaspiração, vai ser realizado em Ubá por 18 mil reais. A BBC Brasil descobriu casos de complicações que não foram atendidas. Mulher que está assistindo esse vídeo, pensa um pouco. Você já viu algum homem nessas reportagens, enfim, algum homem ao seu redor deitando numa cama de cirurgia para fazer cirurgia estética? Eu vi essa reportagem do BBC, eu precisei trazer pra vocês. O que tá por trás disso? A gente vai conversar sobre esse tema de cirurgia plástica, se isso resolve os seus problemas. O que tá por trás dessas mulheres que decidem que toda a vida delas se resume a fazer uma cirurgia plástica, que elas precisam fazer cirurgia plástica? Vamos conversar sobre esse tema. Quero logo começar dizendo que eu não sou contra fazer cirurgia plástica, eu não sou contra você fazer o que você quiser com a sua vida. Muita gente fala assim, ai, mas você fala aqui isso e fala aquilo, não sei o quê. Eu quero apenas que você reflita sobre o que você vai fazer. Eu quero te trazer estudos, dados, ciência, tudo por trás disso pra você refletir. Porque quem manda em você é você mesmo, né? Eu só quero que você tenha um pensamento de fora, um pensamento crítico. Já peço logo pra você se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Esse tema, muitas de vocês mandaram no Instagram. Vocês podem também mandar, meu Instagram é Juleivas, eu trago pra cá vários temas que vocês recomendam. Meu clube do livro, indicações do livros que eu sempre falo aqui no canal, tá aqui na descrição, vocês podem clicar e ver. E vamos lá ver vídeos e falar sobre isso. Esse vídeo aqui é só pra vocês entenderem como é, né? Que essa cidade lá em Ubá tem várias casas de repouso, que é a casa de cuidado que chama, né? Que são onde as mulheres vão depois da cirurgia plástica. Enfim, o BBC traz que toda a cidade é baseada nessa economia. A gente vai ver alguns vídeos explicando em relação a isso. Vou explicar pra vocês o que é essa cirurgia X-Tudo. Nessa reportagem que o BBC traz, eles colocam vários vídeos dessas casas de cuidados, né, onde mostra as mulheres, enfim, nesse tipo de situação. Eu fico imaginando, gente, o sofrimento que é após você fazer uma cirurgia plástica, pelo jeito que essas pessoas estão, enfim, a gente vai ver vários vídeos sobre isso, mas eu trouxe esse primeiro pra vocês entenderem o que são essas casas de cuidados. Vamos pensar que Ubá, uma cidadezinha com menos de 100 mil habitantes no interior de Minas Gerais, tem se tornado a capital da cirurgia plástica no Brasil. Isso é o que a BBC Brasil publicou essa semana, mostrando que a cidade vem se tornando a capital da cirurgia plástica com procedimentos recorrentes e pacientes do Brasil inteiro. O TikTok foi a principal ferramenta para esse acontecimento. É que se vocês pesquisarem lá no TikTok sobre isso, pesquisa simplesmente cirurgia plástica Brasil, vai aparecer muitos TikToks de Ubá, muito. Na reportagem do BBC eles falam como isso ficou famoso e muito falado por conta desses TikToks, né, que essas pessoas postam, mostrando quando foi a cirurgia, mostrando, enfim, várias coisas. Os que realizaram cirurgia na região divulgaram os resultados na plataforma e começou a gerar engajamento. Os vídeos dos resultados no TikTok viralizaram e a cidade começou a ser reconhecida como a capital da cirurgia plástica mais barata do Brasil. A partir daí, a economia da cidade foi toda se movimentando e adaptando para esse mercado. Clínicas de cirurgia plástica, pré e pós-operatório e até empresas do mercado financeiro para financiar essas operações. Eu vou mostrar para vocês também vídeos aqui de empresas de mercado financeiro, enfim, empresas, são aquelas empresas de empréstimo, crédito e o que seja, que são só para isso. A propaganda deles é só essa, é te dando crédito para você ir lá e financiar uma cirurgia plástica. Hoje, a cirurgia popularmente conhecida como X-Tudo, ou seja, levantamento das mamas, abdominoplastia e lipoaspiração, vai ser realizado em Ubá por 18 mil reais, valor que em grandes capitais não representa nem o custo da internação nos hospitais. As empresas de financiamento chegam a ofertar parcela de R$ 180 reais por 240 meses. A cirurgia de mamoplastia e abdominoplastia saem por volta de 10 mil reais, que não chegam nem a 50% dos valores cobrados nas grandes capitais, como Belo Horizonte, Brasília ou São Paulo. Agora, nem tudo são rosas. A BBC Brasil descobriu casos de complicações que não foram atendidas, de atendimentos falhos e duvidosos. Vou deixar a matéria completa aqui para vocês verificarem nos comentários. Me diz aí, você teria coragem de fazer a sua cirurgia X-Tudo em Ubá, Minas Gerais? Meu Deus, por que eu ia fazer uma cirurgia chamada X-Tudo? Já começa daí. Você é o quê? Faz uma cirurgia chamada X-Tudo, sabe? Eu vou colocar o link da reportagem aqui para vocês também assistirem. Você
Vocês sabiam que, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil é um dos países do mundo que mais fazem cirurgia plástica? Procedimento como rinoplastia, colocar peito, a lipoaspiração, entre várias outras coisas, são procedimentos que se destacam, né? Eu vou mostrar agora pra vocês o que é essa cirurgia X-tudo, pra vocês entenderem, né, do que se trata e a gente continuar falando sobre isso. Vamos lá. Olhem, essa moça é médica e ela vai falar sobre o que é o X-tudo. Estão vendo? É lipo, enxerto no bumbum, abdominoplastia, mama redutora. Não sei o que é isso, mama redutora. Vamos lá. Bom dia, hoje nós temos X-tudão, que é mamoplastia redutora, lipoabdominoplastia, enxerto no bumbum. A cirurgia vai ser grande, deve terminar por volta de 3 horas da tarde. Agora são 8h30, possivelmente vai começar às 9h. O paciente pagou daquele jeito, que é a forma de pagamento que eu ensinei pra vocês, que é a cirurgia programada, e hoje tá operando. É isso, vou mostrar pra vocês o resultado. Então são o quê? 6 horas, quase 7 horas deitado na cama de cirurgia, onde você vai fazer diversas cirurgias, né? Que é o X-tudo, como ela falou ali. Lá em 2020, né, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica falou que foram realizadas mais de 1,3 milhões de cirurgias plásticas naquele período de 2020. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos se tratando de cirurgia plástica. Então vocês têm noção do que é isso? Que os Estados Unidos é, enfim, um lugar completamente diferente, onde as pessoas têm mais dinheiro, tem toda aquela coisa de pressão estética também. Pra vocês saberem também, 61,8% das mortes causadas por cirurgias plásticas são cirurgias plásticas feitas de lipoaspiração. Quando você vai fazer uma cirurgia, qualquer cirurgia que seja, você tem um risco absurdo, né? Você vai deitar ali numa cama de cirurgia, enfim, por talvez ser um sonho seu e algum tipo de situação, e acontece vários casos que a gente vê direto, né, de mulheres indo a óbito por conta de cirurgias plásticas. Eu preciso falar pra vocês que é o que eu falei no começo, eu não sou contra de forma alguma você fazer cirurgia plástica da forma como você quer, e eu quero falar sobre a pressão estética e sobre a minha experiência também, pra vocês saberem. Você, mulher que está assistindo esse vídeo, pensa um pouco se você já viu algum homem nessas reportagens, enfim, algum homem ao seu redor, algum homem no Instagram deitando numa cama de cirurgia pra fazer cirurgia estética, cirurgia plástica, de estética que seja. Por que isso acontece? Essa pressão estética está em cima de nós, mulheres. Um homem, ele não vai arriscar a vida dele tão preciosa deitando numa cama de cirurgia plástica, porque eles não se odeiam como a gente se odeia. Como eu falo pra vocês direto aqui do livro O Mito da Beleza, tem muitas partes que a autora fala sobre isso, né? Sobre essa pressão estética, basicamente o livro inteiro, sobre essa questão de cirurgias, onde você se submete a fazer esse tipo de situação e muito se encaixa com tudo que ela fala no livro. E aí, desde pequena, que eu sempre falo aqui, você é bombardeada com essa ideia de que você precisa estar perfeita, que você precisa ser linda, que você precisa ser maravilhosa. Vamos ver mais vídeos aqui pra gente continuar falando sobre esse tema. Eu quero contar a minha experiência. Eu sou a Amanda, gastei 13 mil pra fazer abdominoplastia e lipoescultura. Eu não encontrei explicação, o BBC também não explica muito bem o porquê eles pesquisaram e tal, porquê que lá é tão barato, qual a justificativa disso. Porque assim, na minha cabeça não entra em um lugar uma cirurgia ser 18 mil reais, 5 cirurgias, e em outro estado, em outro lugar, no mesmo estado, né, em Belo Horizonte, como a pessoa fala, ou em cidades do lado, ser, sei lá, 30, 40 mil. Muitas meninas nos comentários falam, ah, minha médica me cobrou 70 mil só pra colocar o silicone ou fazer lipo, sei lá o quê. E aí o bar você vai fazer por 13 mil. Então eu queria entender a relação disso, né? Eu fui pesquisar, entender mais sobre, não sei se é a questão de imposto, não sei se é a questão de muitos médicos trabalharem lá de forma mais barata, algum motivo. O BBC também não conseguiu encontrar informação muito a respeito disso, do porquê que isso acontece. Sempre fala aquela expressão, se a esmola for demais, o santo desconfia. É assim a expressão? Não sei. Mas é uma coisa que vocês têm que pensar. Que médico é esse? Esse médico é confiável? Que quem tá fazendo esse tipo de cirurgia? Na reportagem do BBC, se vocês forem assistir, as mulheres lá relatam de médicos que têm vários processos nas costas, de médicos que fazem esse tipo de procedimento e não dão apoio depois, a pessoa passa por diversos tipos de situações horrorosas, mulheres mostrando as cicatrizes que elas ficaram, as infecções que elas tiveram, a falta de apoio do hospital, dos médicos, enfim. O documentário do BBC me pegou muito quando uma mulher, dona dessas casas, enfim, não lembro o nome, ela cita a seguinte frase: é uma máfia que deu certo, é assim que a gente costuma brincar com isso. Estou parafraseando, ela falou realmente isso. E aí eu fiquei pensando, uma máfia que deu certo, como é que isso pode ser bom? E aí, gente, precisamos lembrar que cirurgia plástica não vai resolver o teu problema de autoestima, tá? Como eu falei que eu não sou contra a cirurgia plástica, eu já fiz cirurgia plástica, já mostrei pra vocês aqui várias vezes a minha orelha, é autoplastia, foi cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica que eu cresci num lar onde minha mãe e meu pai eram pessoas que sempre estavam falando como eu era bonita, como eu era amada, e mesmo assim essa questão de autoestima me pegou muito na escola.
que acontece com muitas de nós. Na escola, sendo bombardeados, amiguinhos falando que orelha é ridícula, sua orelha é muito grande, parece o Dumbo, blá blá blá. Já contei pra vocês várias vezes. O que eu fiz? Vou deitar numa cama de cirurgia e fazer otoplastia, porque quando eu fizer otoplastia, a minha vida vai resolver. Otoplastia é uma cirurgia bem simples, tá? Bem fácil. Você basicamente vai deitar na cama de cirurgia, uma sedação ali, né, na hora. Eles só costuram a tua orelha, tipo, a minha orelha é costurada, pra vocês entenderem como é que funciona. Aqui atrás não tem nem espaço pra poder, é uma costura. E é isso, vai cicatrizar e a tua orelha está grudada. Realmente fica assim, ó, fica grudada na cabeça. Mas o que aconteceu? Eu achava que eu ia fazer essa cirurgia plástica e magicamente depois disso eu ia ficar a pessoa mais feliz do mundo. Eu ia ser realizada, eu ia ser feliz, eu ia ter autoestima. E eu já tive problema de autoestima absurdo por causa das minhas orelhas, por causa de acne, por causa de tantas outras coisas. E eu achava, essa cirurgia vai resolver a minha vida. Spoiler, é óbvio que não resolveu, porque você está colocando uma capa em cima de você, uma capa como se, quando eu fizer essa cirurgia eu vou ser feliz, quando eu fizer tal coisa eu vou ser feliz. E não é isso que acontece. Você tá com um problema psicológico e você não sabe. Como é que você pode falar que o seu sonho é fazer uma cirurgia plástica? Tipo assim, ó, é muito problemático, é só você parar pra pensar um pouquinho sobre isso. É problemático de tantas formas. Vamos ver mais vídeos pra gente falar sobre autoestima e hábitos. Com relatos de mulheres que fizeram cirurgias plásticas em Ubá a preços mais baixos têm se espalhado pelas redes sociais. Os depoimentos chamam atenção e têm feito muita gente cruzar o país em busca do corpo perfeito. Foi depois de ver uma dessas publicações que a Raimoni começou a pesquisar cirurgiões para realizar o procedimento dos sonhos. O Tempo conversou com ela, que viajou mais de 2.000 quilômetros para fazer 3... Então, pra vocês terem noção, né, que essas mulheres, tem mulheres de outros países, mulheres da Venezuela, do Peru, do Paraguai, de muitos lugares indo pra Ubá pra fazer essas cirurgias do X-tudo. Procedimentos, mas nem tudo é perfeito. Há médicos que estão sendo investigados por provocar lesões graves em pacientes. Quer entender por que Ubá vem sendo chamada de a capital das plásticas? Exatamente isso, porque nem tudo são flores. Tem vários médicos, muitos médicos com processos de diversos tipos. E também uma coisa que eu li nos comentários do BBC, as pessoas falam, né, que médico protege médico. E um médico perito tem que dar ali, dizer que o médico fez alguma coisa errada, e os médicos peritos falam que o médico não fez nada de errado, quando a pessoa claramente está praticamente morrendo. Obviamente não estou generalizando, tem muitos médicos muito bons. Acontece que o médico que tem tantos processos nas costas, eu não tô falando de um, tô falando de dois, gente. Eu sei que as pessoas podem errar, nós somos seres humanos, médicos são seres humanos. Estou falando de pessoas com 30 processos, 40 processos, 50 processos. A pessoa é tão inocente assim? Eu sou de Maringá, Paraná. Vim aqui para Ubá para fazer cirurgia plástica. Primeiramente, todo mundo tem um sonho de fazer cirurgia plástica, né? E o que falta no momento, eu acho que a maioria das pessoas e das mulheres é financeiramente. Isso aqui é para vocês entenderem que são instituições financeiras que fornecem créditos para essas mulheres fazerem cirurgias plásticas. E é muito problemática essa fala de você falar que toda mulher tem um sonho de fazer cirurgia plástica e o que falta é dinheiro. Não, o que falta é autoestima. E a Lu, ela assim, foi uma escada pra gente subir e conseguir alcançar o que a gente quer. Ela é uma pessoa que te explica, ela tira todas as suas dúvidas, ela passa para você os planos que são acessíveis para o seu bolso, que não adianta a gente começar um plano desse e não tá conseguindo parar pela metade. Então a gente tem que fazer de acordo com que a gente pode pagar, e foi o que ela me proporcionou. Um que cabia dentro do meu orçamento. Enfim, esse tipo de instituição financeira, eu não tô falando dessa, nem sei qual é, mas são instituições financeiras que você sabe como é que funciona. Essas coisas parceladas em 200 vezes. O valor é 18 mil, no final das contas você vai ter que pagar 30. Aí, minhas amigas, vamos também falar dos hábitos, os seus hábitos. Além do problema da autoestima, que ele não vai ser resolvido com cirurgia plástica, pasme, você vai fazer a cirurgia plástica e em pouquíssimo tempo depois você vai voltar a ter o seu corpo de antes, porque você não tem bons hábitos. Lipoaspiração é uma cirurgia extremamente complicada. Se você assistir aquela novela Beleza Fatal, que é do Rafael Montes lá na HBO, fala muito sobre isso, que é uma menina perfeita, maravilhosa, sem problema nenhum, ela simplesmente vai numa clínica e o médico fala assim, tô achando que você precisa de uma lipoaspiração. Aí ela vai lá e vai pra cama fazer uma lipoaspiração. O que acontece? Você não vai a óbito, obviamente. Médicos clandestinos, procedência extremamente duvidosa, e fazem isso uma vez com você, eu vou fazer com outra pessoa, e assim não acaba nunca, porque você pensa, poxa, eu fui numa clínica clandestina, como que eu vou denunciar? Voltando pra questão dos hábitos, eu conheço algumas mulheres que fizeram lipoaspiração em um período muito curto, foi assim, menos de 10 anos, estavam fazendo outra lipoaspiração. Vocês podem achar que 10 anos é um período longo, mas eu não acho que seja. Você, às vezes, sei lá, engravida ou passa por algum motivo que você pensa que você vai fazer uma cirurgia plástica, e assim, é do seu interesse, é da sua escolha,
você faz o que você quiser. Mas aí passa menos de 10 anos, 5 anos que seja, você não tem bons hábitos, você não come direito, você não faz exercício, você vai voltar a ter o mesmo corpo que você tinha antes. Acontece com muitas famosas que a gente sabe, né? A gente sabe que elas fazem cirurgia plástica o tempo todo. São mulheres que elas têm a escolha de fazer exercício o tempo todo, elas têm dinheiro, elas têm vários funcionários para cuidar dos filhos, enfim, várias outras coisas. Eu sei que muitas mulheres não têm isso, mas essas mulheres famosas são a prova de que essa cirurgia plástica não vão substituir esses péssimos hábitos que as pessoas têm. A entrevista da BBC, inclusive, uma mulher dessas, né, da reportagem, assistam lá depois, ela fala assim: ai, mas é que eu ia na academia e aí eu via as meninas, as mulheres, com barriguinha tão sequinha, com os braços tão fininhos, com a bunda tão durinha, e eu me sentia super mal. Daí eu fui lá e fiz cirurgia plástica. A gente já parou pra pensar que essa mulher que você vê na academia, ela tá lá há anos treinando, ela se alimenta muito bem, ela treina todos os dias, ela tem aquela vida super saudável, e você pensa que você vai se sentir mal porque você chegou hoje na academia e você não tem aquele corpo. Minhas amigas, tudo é questão de processo, é um processo, você vai passar por aquela caminhada, por aquela jornada saudável. Eu entendo que tem cirurgias que não tem que fazer, por exemplo, eu nunca tive seios grandes e, enfim, não é da minha genética, nunca vou ter. Durante um bom tempo da minha vida, eu queria colocar silicone. Quanto mais eu fazia exercício, né, é gordura, né, o seu seio é formado de gordura, você ia perdendo a gordura e ia ficando cada vez menor. E eu falava assim, poxa, mas eu sou assim, eu tenho que me aceitar dessa forma, não vou deitar numa cama de cirurgia plástica e fazer peito porque disseram que sim. E depois de muitos anos, mentalmente naquele jogo eu consegui aceitar e eu tenho zero problemas com isso. E eu sofri muito, né, porque durante a adolescência, na vida, todo mundo ficava falando, tipo, na escola e tal, ai, que peitinho pequeno, ai, que não sei o quê. Se você é mulher e não tem seio, você já passou por isso. E se você tem seio pequeno e não conseguiu se adaptar, tá tudo certo, coloca seu silicone, faz o que você quiser. O problema aqui que eu tô falando é da pressão estética que vocês têm. Ela vê aquela mulher na academia e acha que ela vai ficar daquele jeito em um dia. Não, pergunta pra aquela mulher em quanto tempo ela passou por aquele projeto. Eu acho muito feio e muito chato quando você acha que tudo na vida é cirurgia plástica. Você vê uma mulher que treina muito, você fala que é cirurgia plástica, você não aceita que ela tá fazendo aquilo ali todos os dias, um caminho imenso a ser percorrido e você vai lá e fala que é cirurgia plástica. Não, não é. E aí nessa reportagem também mostra mulheres que fizeram cirurgia muitos anos atrás e aí hoje elas falam que não conseguiram manter a cirurgia. Então, gente, eu recomendo fortemente mesmo você procurar a ajuda de um psicólogo, que seja, para tratar a nossa cabeça. Porque você não é a roupa que você bota. Você não é a cirurgia que você faz. A sua autoestima é muito mais do que aquilo. Não é só a capa que você tem por fora. Mari, cirurgia plástica dói? Não dói pouco. Dói para um caralho. Marta, você deixa sua dignidade lá no centro cirúrgico e nunca mais você acha. Não faça. Eu não sou obrigada a sentir essa dor sozinha, gente. Não vai nessa. Ai, cirurgia plástica não dói. Não dói pouco. Dói muito, te arregaça. Ai, dignidade você não... Eu imagino que deve doer muito, porque eu falo, né, da autoplastia é uma cirurgia super simples, se incomoda, é uma cirurgia, você tem que tomar vários remédios, ter muito cuidado. Eu lembro que quando eu tirei minhas amígdalas, que foi cirurgia em relação à saúde, eu fiquei com ódio, eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? E era de saúde. Agora imagina se eu deliberadamente vou me deitar na cama de cirurgia estética. Tanto que essa ideia aí do silicone passou rapidamente quando eu fiz a autoplastia. Eu falei, o quê? Nunca mais eu quero isso na minha vida. E aí o que eu falo pra vocês, né? Eu vou em psicólogo, eu sei que nem todo mundo pode ir em psicólogo, tem várias questões. Mas a questão é você achar aí um meio termo de você pensar, poxa, eu não sou só essa capa aqui que eu tô por fora, que eu vou botar uma roupa, que eu vou botar uma maquiagem, que eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou me sentir bem. Não dói não, gente. A cirurgia plástica não dói. Não é bicho papão cirurgia plástica, gente. Pode vir. A cirurgia plástica já comeu o bicho papão. E outra coisa também, muito provando sobre isso, da autoestima que eu falo aqui pra vocês várias vezes, as mulheres que eu conheço que fizeram cirurgias plásticas são mulheres que têm aquela ideia, tipo assim, eu vou fazer, e aí eu vou me sentir a melhor pessoa do mundo, como eu falei. Aí são essas mulheres, elas não tiram fotos, já falei pra vocês várias vezes, são mulheres que elas fazem, né, a lipo, elas não têm coragem de colocar um top, porque a pessoa não se gosta mesmo assim. São mulheres que elas estão usando filtro o tempo todo, porque elas não conseguem se ver na vida real. São mulheres que, mesmo fazendo cirurgia plástica, elas vão usar aplicativos para poder diminuir a cintura, diminuir o braço, diminuir a bochecha, aumentar o peito, diversas outras coisas. Então assim, você faz cirurgia plástica e ainda assim você continua com problema de autoestima, porque isso não vai ser resolvido dessa forma. Tanto que a prova é você, mulher, que já tenha passado por cirurgia plástica, pensa, eu me amo mais hoje?
Eu acho que a quantidade das mulheres que fazem cirurgia plástica e pensam que resolveu o problema da vida delas é zero. Zero. Tenho certeza que é zero. O mito da beleza fala isso, minhas amigas. Sua autoestima não tá relacionada a você fazer cirurgia plástica, não. Vamos lá, falar sobre a banalização das cirurgias plásticas. Eu puta com a banalização de cirurgia plástica, não pela normalização, mas a banalização, porque a galera acha que pra escolher cirurgião plástico é a mesma coisa que escolher pra alguém pra fazer tua unha, né? Eu fico chocada com isso, gente. Vocês não têm noção a quantidade de médico que é filho da puta. Minha irmã faz medicina, ela me conta os babados, tá? Tem médico que fala, pô, preciso trocar o carro, vamos abrir esse paciente aí? Cara, tem médico que não tá, vai fazer a plástica em você, brother. Ele não tá preocupado com o resultado que você quer. Ele não tá preocupado com os exames que tem que ser feitos pra você fazer a cirurgia de forma segura. Ele não vai checar pra apendicite, ele não vai checar teu coração, ele não vai fazer nada, tá? Então, você fazer a cirurgia aí na esquina, minha filha, você vai pagar um preço por isso, tá? Você vai pagar barato na hora de passar o cartão, depois você paga o preço, tá bom? E são poucos, o que não é falado também, que são poucos cirurgiões que consertam a cagada de outros cirurgiões. E esse conserto custa caro. Fala aqui pra vocês, já falei pra vocês na novela Beleza Fatal, vão lá assistir. Assistam também o documentário da BBC, porque fala muito a respeito disso, mostra os médicos, mostra os processos. Eu queria trazer aqui, mas acho que não pode. Eu trouxe os vídeos pra gente falar sobre isso. Sobre cirurgia plástica, não é normal você ir numa consulta com um cirurgião pra fazer o seu peito e ele te oferecer uma lipo. Vamos combinar o básico? Não é normal, senhor. Sim, exatamente. Às vezes, como eu falei, você não tem seio, e seio não tem como criar, você faz na academia ou não, que seja. Aí você vai lá e coloca o seu peito, uma mamoplastia, como é que chama? Não sei. Aí o médico fala assim, vamos fazer uma lipo também? Você nem queria fazer lipo. Vamos fazer uma rinoplastia também? Já vai estar deitada, vamos mexer em tudo. E as mulheres botam isso na cabeça. Eu vejo direto mulheres fazendo cirurgia e falam assim, já tava na cama de cirurgia, o que que tem? Eu fazer aqui 6 cirurgias. Tá tudo certo, vamos lá fazer todas. O que é isso? Cirurgião, se eu nunca falei que eu me incomodo com uma gordura, que eu me sinto gorda, que isso é uma questão pra mim, por que você tá me oferecendo uma lipo? Não é legal não, sabia que é bem antiético da sua parte? Gente, eu já fiz uma mastopexia sem prótese quando eu tinha 17 anos. Só que nesse período, hoje eu tenho 26, eu engordei muito, cheguei a pesar 90 quilos e emagreci. Eu literalmente perdi o resultado da minha cirurgia. Inclusive, fica de dica, né, e alerta pra, enfim, sei que muitas meninas pensam em fazer essa cirurgia. Gente, a oscilação de peso realmente acaba com o resultado da sua cirurgia. Eu já vi mulheres que fizeram essa cirurgia do silicone e aí ganham peso e emagrecem, blá blá blá, e a cirurgia acaba. Não tem cirurgia que aguente, ainda mais que a minha não tinha prótese, eu literalmente rasguei o meu dinheiro. Fui vítima das minhas próprias decisões, né, de ter esse ganho de peso em excesso. E aí eu penso em fazer essa cirurgia de novo e junto com isso eu comecei a cogitar, queria estudar como é que funcionava a cirurgia da abdominoplastia, porque eu fiquei com bastante flacidez aqui na barriga, sabe? Eu achava que a abdominoplastia era a mesma da lipo, mas eu acho que não, deve ser outra coisa. Estudar, com calma, sem pressa, vou dar uma verificada aqui que cirurgiões acham, vamos ver se eu gosto de algum. E aí, cara, eu fui em 2 cirurgiões e um deles, inclusive, foi recomendado por 3 influenciadoras que eu conhecia, tinham operado com ele. Eu falei, gente, vou lá, né? Vou ver qual vai. Graças a Deus, fui com uma cabeça muito no lugar, tá? Fui com essas questões. Mastopexia, uma possível abdominoplastia. E minha filha, saí de lá com orçamento pra lipo nas costas, lipo na frente e enxerto de glúteo. Gente, que loucura é essa que esses médicos só falam de enxerto de glúteo? Eu perdi a conta de quantas mulheres que eu vi. O que é enxerto de glúteo? Vocês já ouviram falar de uma elevação pélvica? De um glúteo na polia, aquele chute que você dá? Um agachamento? Um búlgaro? Bom, esses aí são bons. Que safado pilantra! Eu sei que eu não tenho bunda, mas quem é você, mona? Quem é você? Gente, sério, porque eu acho legal trazer esse assunto aqui, porque, obviamente, eu zero demonizo cirurgia plástica. Mas se eu pudesse dar um conselho, é para que você fosse na sua consulta com uma cabeça no lugar ou não se odiando a qualquer custo. Porque eles vão priorizar, na maioria dos casos, o antes e depois perfeito para ele botar ali na vitrine do Instagram dele. E aí, poxa, se eu tiver uma gordura na barriga, feio. É exatamente isso que eu estou falando para vocês, entendeu? Não
se odeie tanto, procure a sua autoestima, porque se você se odiar, se a autoestima estiver lá embaixo, você vai fazer o X-tudo. Você vai botar bunda, você nem queria botar bunda, você só queria arrumar o nariz, ou tá, nem sei se é a mesma coisa, mas enfim, botar um peito, aí o médico vai te falar, vamos colocar a bunda. Porque você se odeia, você vai aceitar. A gordura nas costas estiver lá, não vai ficar perfeito do jeito que ele quer expor pro mundo. E aí ele vai te oferecer como se fosse uma blusa a mais que ele tá te vendendo. Fora que assim, tiram pra merda o dinheiro, né? Ai, olha, a lipo nas costas você inclui o enxerto de glúteo por só 12 mil a mais. Tipo assim, que mundo que esse povo vive? Eu quis falar sobre isso pra trazer uma reflexão pra vocês, meninas, mulheres, amigas. Vamos ter autoestima. Vamos entender o porquê que a gente tá fazendo isso. Como eu falei, né? Você pode fazer a cirurgia que você quiser. Eu não vou falar que eu demonio cirurgia plástica, não. Eu só preciso que você faça cirurgia plástica com ciência do porquê você tá fazendo aquilo. Quer botar um peito? Quer fazer ali uma lipoaspiração porque você ganhou peso, sei lá o que for? Procura primeiro ter os bons hábitos. Procura primeiro um psicólogo pra falar com você sobre isso. Eu já vi muito isso, tá, gente? De médicos muito bons, né? Que algumas amigas, inclusive, queria fazer, sei lá, lipoaspiração. A menina extremamente magra. O médico falou, amiga, eu preciso que você vá no psicólogo e depois que você fizer um tratamento, você volta aqui. Um médico bom não vai aceitar fazer lipoaspiração em você, mulher, que tem 50, 40 quilos, pelo amor de Deus. Um médico bom não vai achar isso normal, ele não vai chegar falando pra você fazer milhões de cirurgias plásticas. Por que quer ficar bonito no Instagram? Faça o seguinte, antes de qualquer decisão que você tome, procure ver se é isso mesmo que você quer fazer. Porque eu já digo logo, você não vai se sentir melhor depois disso, se você já se odiar. A autoplastia não resolveu todos os meus problemas. Pasmem. E ver esse caso aqui da capital das cirurgias plásticas no Brasil me deixou muito chocada e horrorizada. A quantidade de mulher que tá ali sem autoestima e realizando coisas que elas chamam de sonho, que talvez não seja tão bom assim pra ela. A longo prazo aquilo ali não vai durar. Ninguém sabe a procedência disso. Como eu falo, tem médicos muito bons, tem médicos não tanto. Veja a reportagem do BBC, leiam a reportagem também, porque tem no site deles, que vai esclarecer muitas coisas pra vocês. Eu espero que esse vídeo faça vocês refletirem de alguma forma, que vocês tomem muito cuidado com qualquer decisão que vocês forem tomar. É isso. Beijo.